Florianópolis, uma criança estava fazendo dever de casa e o livro didático mandava ela entrar num site. Quando ela digitava o site, era um site pornô. Livros didáticos no Brasil remetendo nossas crianças para sites pornô. Pode passar. Olha ali aquele trabalho de escola. 27 perguntas. Perguntas como: o que é sexo anal? Como 2 homens transam? Como homem e mulher faz sexo? Para crianças de 9 anos. Olha a pergunta 27. O que é boquete? Para crianças de 9 anos no Brasil. A talha não mede esforço. A talha está muito bem aparelhada. Pode passar. Olha essa pergunta, essa questão de uma prova. Mônica e Cebolinha foram comprar pipoca. Aí o Cebolinha falou para o pipoqueiro: eu quero um saco de pipoca. O pipoqueiro perguntou para a menininha. E a garotinha, ela respondeu: eu quero uma pica. Numa prova em Porto Velho. Para criança de 8 anos. Os pais ficaram bravos. Eu também fiquei bravo com os professores. Mas fiquei mais bravo com o Maurício de Souza, porque ele que escreve essas historinhas para criança há 50 anos. Aí eu fui atrás do original, pode passar. No original, o Cebolinha pede um saco de pipoca. O pipoqueiro pergunta e a garotinha. Ela responde: o que sobrar. O original, ela não pede um órgão sexual. Aí nós vamos perguntar aos professores: professores, por que que vocês alteraram essa obra de Maurício de Souza e colocaram na prova que a menininha quer uma pica? Sabe o que eles disseram? Não fomos nós. Na hora da gente escanear, as palavras mudaram de lugar. Pode passar. Olha aqui. Poesias com conteúdo erótico. Eu não vou ler porque tem criança de menos de 12 anos aqui. Com conteúdo erótico em provas. Olha lá. Para crianças de 11 anos. A próxima, pode passar. Exemplo de livro, ali é trabalhos e provas. Livros didáticos, pode passar. Paradidáticos. Esse livro, Mamãe Como Eu Nasci, que o MEC está recomendando para os nossos joás com 4 anos. Olha aqui, professor de escola dominical. Você fica 40 minutos com uma criança na sua sala. E essa criança fica 5 horas por dia numa escola, aos cuidados de Atalha. Vou dizer uma coisa para você. E às vezes eu pego o professor de escola dominical, fazendo a lição de domingo de manhã, depois da novela das 8 do sábado. Não vá para a escola dominical, não vá cuidar de suas crianças sem unção, sem oração e sem preparo, porque eles estão preparados. Se você não quer se preparar, se não quer gastar tempo buscando unção, se preparando, largue hoje o ministério infantil, porque você está em guerra, e é guerra pesada. Você está contra a fúria de Atalha, contra os seus joás. Não vá desarmado para a sala de aula. Pastora, mas eu só tenho 40 minutos por semana. Eles têm 5 horas por dia. Mas eles não têm o que você tem, o Espírito Santo de Deus. Olha ali, manual de educação sexual para o professor, de 0 a 10 anos. 0 a 10 anos? Que absurdo é esse? Crianças de 0 anos, de meses, tem que ser orientada sexualmente. Esse livro aqui, olha a frase que vem no livro, pode passar. Olha lá no final. Eu sou tão bonita que não preciso trabalhar, nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar. Posso escolher à vontade. Acredita? Prostituição para crianças de 5 anos no Brasil? Esse livro aqui, olha, para 7º ano, numa escola de freiras, uma escritora famosa. Os professores passaram para os alunos. É o estupro de uma virgem. Para 7º ano. Quando os pais compraram, começaram a folhear, que no livro tinha o estupro de uma virgem para crianças do 7º ano, os pais ficaram revoltados. Aí a escola, o Colégio das Irmãs, mandou uma nota que ia devolver o dinheiro para os pais e recolher os livros. Eles não leram esse livro? Não. Porque eles não estão nem aí para os nossos filhos. Eles pegam o nome de uma escritora famosa e mandam seus filhos ler, não estão nem aí. Mas nós estamos aí para nossas crianças. Pode passar. Olha lá. Esse que vocês viram, livro infantil, sugere casamento entre pai e filha. Aquela questão do incesto. Vocês viram essa poesia, não leram? Absurda. Para crianças pequenininha. Aí a gente foi para cima. O MEC fez uma nota. Desculpa, nós vamos tirar os 97 mil livros que nós mandamos para as escolas. E quem paga? Tinha que ir para a cadeia quem mandou comprar esse livro. Vocês não têm ideia como nossas crianças estão correndo risco no Brasil, gente. Pode passar. Eu estou preocupado, irmãos, com a questão do satanismo e o ensino da cultura afro em sala de aula. Veja só, há 2 leis no Brasil que obrigam o ensino da cultura afro.
e da cultura indígena. Eu sou a favor, a lei é perfeita. E tem que ensinar a cultura afro, para acabar o preconceito contra negro no Brasil. E a cultura indígena também, para as crianças entenderem a formação do nosso povo. Pode passar. A lei diz o seguinte, para estudar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade. É isso que a lei manda ensinar. Mas sabe o que eles estão ensinando para nossas crianças em nome de cultura afro? Estão ensinando religião afro. Olha aqui, irmãos. Há uma diferença entre cultura afro e religião afro. Tiraram a Bíblia das escolas porque o Estado é laico, não pode mais falar de Deus nas escolas. Tem professor aqui em Brasília, na Asa Norte, sendo processado porque orou o Pai Nosso em sala de aula. Não se pode mais falar de Bíblia e de Jesus. Aí eles encontraram um jeitinho de falar de orixás, usando a cultura afro. Gente, cultura não é religião. Olha o livro que o MEC está mandando para a sala de aula em nome de cultura. Isso é cultura ou religião? O livrinho para 5 anos. Começa o nome do livro, é Leguá. Tudo é de Olorum. Tudo. Os deuses, os homens, os animais. Tudo foi Olorum que fez. Não foi Olorum, foi Jeová. E no livrinho tem palavra de invocação a Olorum, gente. E nossas crianças evangélicas estão invocando Olorum para fazer prova. Isso não é cultura. Isso é religião, nós vamos ter que estar atentos como ministros de criança, orientar os pais, orientar as mães, porque tem lei no Brasil. Tem lei. A lei é para eles e é para nós também. Há uma lei que diz o seguinte, é um princípio constitucional. A escola não pode ensinar nada para a criança que confronte com os ensinamentos religiosos da família. Nós temos que empoderar os pais, dizer, pai, se estão mandando sua criança invocar o Olorum, vai na escola e fale, minha criança é cristã, ela não vai invocar o Olorum, dê outro livro para ela ler. Os pais têm lei nessa nação, nós não estamos órfãos, nós vamos lutar pelas nossas crianças. No livro do 5º ano de português que está aqui em Brasília, pode passar, Ritual de Candomblé, pode passar. O livro do 3º ano que vem, os orixás gêmeos, que são os ibejis, do 3º ano. Olha lá as imagens dos orixás. E as crianças têm que identificar quem é cada orixá para responder às provas e os trabalhos de escola. Nossos filhos estão se relacionando com orixás em sala de aula. Estão dando aqui em Brasília amuleto da sorte para a criança. Olha o tamanho das crianças vestidas de orixás em sala de aula. Para encerrar, continua. Não é só a questão da cultura afro. Eu estou preocupada também com outras manifestações de ocultismo em sala de aula. Esse livro, por exemplo, que vocês viram, é uma historinha que ensina as crianças a invocar. E depois que elas lêem o livro, fazem a invocação em sala de aula. Esse livro, Manual Prático de Bruxaria, ensina as crianças a fazerem tudo de bruxaria. Até a roupa, pode passar a comida, a roupa, a vassoura, brincando de bruxaria em sala de aula. Esse livro que vocês já ouviram falar, para crianças de 6, 7 anos, também fala de Deus. Só que ele fala que Deus é uma criança covarde, que tem medo de descer aqui na terra. Estão confundindo nossas crianças na sexualidade e na espiritualidade. Joás está correndo risco. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte. Nossas crianças estão pedindo socorro, irmãos. O ano passado eu estava no gabinete do senador Magno Malta e um grupo de 39 pais aqui de Brasília pediram uma reunião conosco. E esses pais sentaram na mesa conosco, dos 39, 19, as crianças tinham se suicidado aqui em Brasília. Irmãos, no dia 14 de maio do ano passado, num único dia, nós tivemos 11 suicídios de crianças aqui em Brasília. E esses 19 pais estavam na mesa e o senador perguntou, mas por que seus filhos se suicidaram? Eles disseram, nossos filhos estavam se cortando, senador, e a gente não sabia. Mas se cortando como, por quê? Eles disseram, porque nossos filhos estavam com dor na alma, com muita dor aqui dentro, e a gente não sabia. Naquele dia, irmãos, eu descobri, Martins está aqui, Martins trabalha comigo. Eu descobri que o Brasil é o 8º país do mundo em suicídio. Aí naquele dia nós descobrimos que existem no Brasil blogs e sites ensinando nossas crianças como se cortar e como se enforcar e como mutilar o corpo. Mas pastora, todas as crianças que estão se cortando querem morrer? Não. Vê uma coisa que ninguém fala para vocês. Nem todas as crianças que estão se cortando querem se matar. Sabe por que elas estão se cortando? Para aliviar a dor da alma.
Elas estão com tanta dor no coração, na alma, que elas têm que cortar o corpo para aliviar a dor na alma. Irmãos, que nação é essa que provoca tanta dor na alma das crianças? E elas estão se enforcando, sabe para quê? Para poder sentir a dor do enforcamento, para aliviar a dor do coração. Só que quando elas estão sozinhas, passa do ponto, morrem. Mas são crianças evangélicas, algumas dessas, pedindo socorro na internet, porque estão com dor na alma. Quando você vê um adolescente com fitinha preta no braço, cuidado. Eles estão fazendo pacto de suicídio com fitinhas pretas. Já viu que no pleno calor, os adolescentes estão tudo com roupa de manga comprida? Para esconder os braços. De você, professor de escola dominical. Você está tão ocupado, você não percebe os bracinhos deles. Olha para mim. Talvez alguns de vocês estão dizendo, eu não entendo uma criança com tanta dor fazer isso. Eu não entendo o tamanho dessa dor. Mas eu entendo. Eu não me cortei, porque não tinha internet me ensinando a me cortar. Mas eu tive dor na alma aos 6 anos, quando eu fui barbaramente abusada dentro de casa. Eu não gerei por causa do abuso. Aquele cara machucou meu corpo de uma forma absurda. E era um falso pastor que estava hospedado na minha casa. Não tem pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Não tem professor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é professor. Eu só tinha 6 anos, irmãs. Eu sei o que é ser menina no pior país da América Latina para menina. Eu fui uma menina machucada. Eu fui uma das 3. Machucou muito meu corpo. Eu sei o que é estar no colo de um pedófilo. Eu sei o peso da espada de Atalha. Atalha me alcançou aos 6 anos. E dói. Ela é terrível. Ela é cruel. Ela é malvada. E ela sabia que eu era Joás. Satanás sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Ele queria me calar aos 6 anos. Eu só tinha 6 anos. Era eu e ele num quarto. E eu não tive escolha. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que foram abusadas como eu. Talvez você não passou pelo abuso sexual, mas um abuso físico. Teu pai te bateu demais. Alguém riu de você. É um país que abusa de criança emocionalmente, psicologicamente, sexualmente. Eu só tinha 6 anos. Eu sei o que é dor na alma numa criança. Eu tive dor na alma. Eu não me cortei. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já tinha aceitado Jesus. Eu era filha do pastor presidente da igreja. E eu sentava no primeiro banco da igreja, irmãos. E eu fui abusada. E voltei a sentar no primeiro banco da igreja triste. E ninguém na minha igreja viu que eu estava triste. Ninguém percebeu que a filhinha do pastor de 6 anos, tão linda, a aluninha da escola dominical, que era a melhor aluna, que cantava com a mão para cima, estava sentada no primeiro banco triste. Sabe o que ele disse para mim? Depois que ele arrancou sangue, destruiu meu útero. Sabe o que ele disse para mim? Que eu era culpada, porque eu tinha seduzido ele. Aí eu me senti pecadora. E eu já tinha aceitado Jesus. Eu sabia que eu não podia ir para o céu se eu pecasse. Ele me abusou pela 2ª vez quando ele disse que eu era pecadora. Você sabe o que é uma menininha evangélica que ama o céu, que ama Jesus, achar que não vai mais para o céu? O cara abusa de mim, quem não vai para o céu sou eu. Ele arrancou de mim a coisa mais linda que eu tinha, que era o sonho de morar no céu. É isso que eles fazem. É isso que a Atalha faz. Ela arranca sonhos, ela arranca futuro, ela arranca destino. Eu estava no primeiro banco. E ninguém na igreja viu. O meu pai, o pastor presidente da igreja famoso, estava tão ocupado construindo um templo lindo. O papai não viu que eu estava triste no primeiro banco. A minha mãe estava muito ocupada com o ciclo de oração. As irmãs do ciclo de oração davam muito trabalho. Ninguém viu que eu estava triste. Foram quase 2 anos de abuso seguido daquele homem dentro da minha casa. Cuidado com quem vocês estão levando para dentro de casa. Sabe quantas vezes eu sentei no primeiro banco da igreja com a calcinha suja de sangue e ninguém viu na igreja? Irmão, se uma pessoa da igreja, não tinha ministério infantil na minha igreja, mas se uma pessoa, se uma José tivesse me abraçado aos 6 anos e dito para mim que eu ainda ia para o céu, a minha dor tinha aliviado. Mas eu não estava chorando por causa do povo, eu estava chorando porque eu não ia para a glória. Eu ia para o inferno. Passei
a sentar no meio da igreja e ninguém viu. Os diáconos, quando iam tirar a oferta, eles passavam com a salva de dinheiro na minha frente. Eu olhava nos olhos deles, eu mandava recado, mas estava todo mundo ocupado quando eu tinha 6 anos. Passei a sentar no meio da igreja. Daqui a pouco eu estava lá atrás e ninguém viu. Eu não me cortei. Mas aos 10 anos eu tentei me matar. E eu peguei chumbinho, veneno de rato. No fundo da casa do meu pai, irmãos, tinha um pé de goiaba. Eu sempre conto isso. Eu preciso falar para vocês isso também agora de manhã. No fundo da casa do meu pai tinha um pé de goiaba. Sabe quantas vezes essa menininha aqui subiu naquele pé de goiaba sozinha para chorar? Esses anos todos. Muitas vezes. Mas aos 10 anos eu quis morrer. Eu não ia mais para o céu, para que viver? Ninguém estava nem aí. E eu achava que todo mundo sabia do abuso, que todo mundo foi cúmplice. Eu estava em cima do pé de goiaba com veneno, eu tinha 10 anos. E na hora que eu estava com o veneno na mão, a Talha lá no seu trono, celebrando. Porque mais um Joás ia embora. Na hora que eu estava com o veneno na mão, irmãos, que eu olhei para debaixo do pé de goiaba, eu tive uma revelação. Eu vi Jesus debaixo do pé de goiaba. Foi lindo. Vocês conseguem entender a visão de uma criança vendo Jesus? O veneno subiu da minha mão. Agora era eu e ele. Eu não ia mais para o céu, mas ele desce do trono para falar comigo debaixo do pé de goiaba. Vocês conseguem imaginar tamanho amor? Vocês conseguem imaginar sublime amor, eterno amor? O Deus Todo-Poderoso desce do céu, vem para debaixo do pé de goiaba por causa de uma baianinha abusada. Jesus faz loucura pelas crianças brasileiras, missionários. Evangelista de crianças, Jesus ama desesperadamente as crianças brasileiras. Jesus ama de uma forma incondicional e Ele quer se revelar para as crianças brasileiras. Eu tive o meu encontro sobrenatural com Jesus em cima do pé de goiaba. Jesus quer ter um encontro extraordinário com suas crianças. Se suas crianças estiverem falando para você que está falando em língua, acredita. Se suas crianças estiverem falando que estão tendo visões, acreditem. Que elas estão tendo revelação, acredita. Porque Jesus se revela para a criança. Ele ama de uma forma extraordinária. Não impeça essa comunhão de Jesus com as crianças. Ele começou a subir no pé de goiaba. Eu disse, não sobe, Jesus, o senhor não sabe subir, o senhor vai cair. Ele subiu sem cair. E lá naquele pé de goiaba ele me deu um abraço que a igreja não deu, que a família não deu. E a menininha que a Talha quis esmagar com 6 anos desce daquele pé de goiaba diferente. E essa menina virou essa pastora maluca, essa advogada louca que está andando pelo Brasil e que está ali no Senado ajudando a escrever leis para salvar crianças. E que está andando pela nação, sacudindo a igreja para cuidar de criança. Eu venci a Talha. Eu sou um Joás sobrevivente. Que o Senhor Deus levante Josebas nessa manhã. Que o Senhor Deus levante joiadas nessa manhã. Porque as crianças estão correndo risco. Cuide de seu Joás. Cuide de seu Joás. Que Deus abençoe vocês. TV ADNP, um canal de bênção para você.